Mulan. Temos aqui o mais novo live action da Disney, nessa onda deles de adaptar os desenhos clássicos para live actions, né? E esse era para ter saído no cinema, mas coronavírus, pandemia, foi adiado. A Disney então resolveu lançar esse filme diretamente no Disney Plus. E para quem já tinha o Disney Plus, por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha que pagar um adicional de $30 para poder ver Mulan. Aqui no Brasil, o Disney Plus chega em 17 de novembro e Mulan estreia em 4 de dezembro. Não que esse longa não tenha ganho sessões de cinema ao redor do mundo. E pra quem conseguiu ver esse filme em tela grande, com certeza teve uma experiência melhor que a minha. A fotografia de Mandy Walker é riquíssima, é linda. Visualmente esse filme é um primor. O filme parece uma sequência infinita de belas tomadas cheias de cores, cheias de vida. O filme acerta em abraçar o tom fantasioso, onírico ao qual ele se propõe. Porque a trama aqui traz alguns elementos mágicos, eu falo um pouco deles mais pra frente. Mas são cenários lindos, paisagens estonteantes e complementam a nossa imersão visual nesse universo com os figurinos magníficos, ricamente detalhados dos atores. Neste quesito, nessas áreas de cenários e figurino, eu não acharia estranho esse filme ganhar indicações ao Oscar. Os problemas do filme começam no roteiro. Acontece bastante nesse filme com uma frequência incômoda, de ter vários momentos em que a situação cresce, você cresce junto, você vai, é agora e ele dá uma derrubada. Ele nunca deixa o momento render o que o momento realmente pode render. Você percebe que é um momento que pode ter um nível de epicidade, digamos assim, que é desperdiçado em geralmente conclusões muito apressadas. E isso só não frustra mais do que o arco da bruxa Shan Yang, que é uma personagem nova aqui. Ela é interpretada pela atriz Gong Li. Apesar da forte interpretação da Gong Li e de seu impressionante visual, com as mãos lá em garras de ave de rapina e figurino e tudo que eu falei, a subtrama que envolve ela é de uma pobreza narrativa quase amadora. É muito aquém para uma produção desse nível. Se você quer trazer um antagonista com camadas, uma personagem interessante, complexa, você tem que explorar bem as motivações dela desde o início. Do contrário, ela é só uma muleta narrativa para a jornada da protagonista. E é uma muleta ruim, além de tudo. E esse desequilíbrio entre boas atuações e arcos ruins está presente em quase tudo aqui. Por exemplo, o vilãozão aqui, o general que quer dominar as coisas, é o Body Khan, interpretado pelo Jason Scott Lee. E assim como o vilão da animação lá de 98, que era o Shan Yu, ele é um cara unidimensional, sedento por poder. Mas tem uma postura, um aspecto, um visual bastante ameaçador. Então, com a atuação de Jason Scott Lee, o visual, assim como o próprio Shan Yu, era um personagem que trazia uma certa presença pra tela. Já o Jet Li aparece muito pouco em tela pra mostrar qualquer coisa além de porte imponente. Já melhora um pouquinho com os personagens que basicamente dividiram o que era o Li Shang na animação original. Então você tem o comandante Tung, que é o Donnie Yen, lembra dele do Rogue One? I am one with the Force and the Force is with me. Ele tá muito assertivo, ele tá impecável no papel dele, que não é grande coisa, mas funciona muito bem. E o outro personagem é o Hong Hui, que é o ator Yeon Sun-en, que é um soldado jovem que treina junto com a Mulan, se aproxima dela, e ele tem uma dose necessária de charme, embora a possível aproximação romântica dos dois fica muito num subtexto, muito escondido. Poderia ter sido interessante explorar mais uma questão de sexualidade aqui, mas a Disney tá longe de encarar essa ainda. E a Liu Yufei, que é a Mulan, ela não é a melhor em tela, mas ela segura bem a onda, ela transmite bem as nuances da personagem de autoaceitação, no seu conflito de buscar seu lugar dentro da família. Ela merece mais elogios ainda quando você descobre que ela dispensou dublês para várias cenas de ação. Algo que é sempre elogiável porque você fornece à direção uma oportunidade de criar cenas mais imersivas para o público, porque você não precisa ficar escondendo o rosto de dublê. Você pode deixar a cena ocorrer um pouco mais longa, você pode botar um close, você pode botar de um ângulo que mostra o rosto do ator naquela cena. É mais real. Tom Cruise que eu digo. E falando da Mulan de 98 para essa Mulan, tem algumas diferenças. E uma delas se destaca. Esta Mulan aqui é dotada de grande quantidade de Ki, o que basicamente é um retrato com poderes mágicos, essas coisas de filme de Kung Fu chinês, como subir pelas paredes, meio que voar com as pernas assim e fazer movimentos de batalha muito incríveis, muito fora, digamos assim, da realidade, das leis da física. Isso é coisa do Ki. E eu não conheço muito da cultura chinesa para saber se essa representação do Ki é algo relacionado ao que eles realmente acham do Ki. Então, nesse quesito, eu não posso opinar, como Glória Pires. Mas ao contrário da animação de 98, onde a personagem não era uma guerreira nata, ela precisou treinar para se tornar uma guerreira competente, uma guerreira valiosa para o seu exército. Aqui não, ela é um prodígio, ela já nasce com essa capacidade de grandes habilidades. O arco dela é diferente, é que ela fica ouvindo que ela não pode ficar usando isso, porque é uma desonra. Ela fica constantemente ouvindo que não pode usar essas habilidades dela. Parece Frozen. E essa proposta, parecida com Frozen, assim, de procurar se libertar das amarras impostas a ela pela sociedade, principalmente em prol de um bem maior, porque tem que defender
o próprio lar dela, de uma invasão, é ótimo. É uma proposta que eu gosto muito e que, bem tratada, pode desenvolver personagens marcantes, momentos relevantes, mas sofre muito com o roteiro que tira o brilho da própria protagonista em momentos-chave em sua jornada, em sua transformação. Pelo menos já cabem alguns elogios para este Mulan novo, porque ele tenta fugir do que a Disney anda fazendo com suas adaptações live action, que é basicamente uma cópia carbono com uma mudança ou outra. Parece aquele meme, saca? Copia, mas não faz igual o dever de casa. Pelo contrário, eu acho que esse Mulan aqui procura ser o seu próprio filme. Procura trazer uma nova maneira de contar a história do poema chinês original. Por exemplo, este filme não é um musical. Você não tem as músicas clássicas da animação sendo cantadas aqui de novo. Só que você tem aquelas músicas em notas instrumentais com parte da trilha sonora. E elas entram em momentos em que as mesmas mensagens encaixam, saca? São situações parecidas o bastante. E isso funciona. É onde o espelho entre eventos das duas obras funcionam bem, encaixa bem. É o momento que, se você é fã da animação e vem ver esse novo, dá um quentinho no coração. Mesmo assim, você tem, por exemplo, a Reflection, que era uma música clássica da animação, tem ela aqui cantada nos créditos. Você tem em inglês pela Christina Aguilera e em mandarim pela própria Liu Yufei. Ainda tem uma música nova que chama Loyal, Brave, True pela Christina Aguilera. A direção é da neozelandesa Nikki Cairo, que fez um filme que eu adoro, que é Encantadora de Baleias, mas é uma direção bastante inconsistente aqui. Lembra que eu falei que tem cenários lindos e tudo? Ela abre os planos mesmo pra mostrar isso e faz tomadas belíssimas. Mas ela poderia ter feito melhores usos das habilidades da Liu Yufei, já que ela dispensou tanto dublê. Podia ter deixado algumas cenas fluírem um pouco mais, podia ter cortado menos algumas outras cenas. Ao mesmo tempo, se nesse quesito não funciona bem, ela tem uma variedade de ângulo de câmera que é interessante. Então você tem algumas criatividades com a câmera que deixa a cena mais dinâmica, mas muito picotada ao mesmo tempo. Então tem hora que você fica, uou, que legal, ao mesmo tempo que você... derruba um pouco sua empolgação. É inconstante, como eu disse. Tem alguns momentos também que são muito arrastados, desnecessariamente arrastados. Parece que o filme acha que a gente não vai entender a cena se ele não ficar dando trocentas dicas visuais do que a pessoa tá se mancando de fazer ou pensando em fazer. Mas se cenários e figurinos e tudo isso é lindo, eu não posso dar o mesmo elogio para os efeitos especiais, principalmente por computador. O CGI não é legal. Tem momentos que você percebe a camada do CGI por cima da do filme. Não tá misturada direito. Você percebe que aquela imagem não tá dentro daquele cenário, sabe? Não é uma mistura muito bem feita. Eu acho isso um defeito imperdoável para uma obra desse tamanho com tanto dinheiro envolvido. Apesar de ser uma obra ocidental, há algumas referências aqui à cultura chinesa. Você, por exemplo, as coreografias de cenas de luta com essas coisas do que eu tava falando, né? De tipo Kung Fu voador, tipo o Tigre e o Dragão, o Canto das Adagas Voadoras, coisas que pegaram um pouco mais o mercado hollywoodiano e foram mais bem feitas nesses filmes, tem que dizer. E, por exemplo, não ter o dragãozinho Mushu da animação e ela não cortar os cabelos são coisas que tem mais a ver com elementos que mostram disposição da produção do filme de tentar fazer um longo um pouco mais amigável pro público chinês. Porém, é uma linguagem ainda absolutamente hollywoodiana. E se você quer mesmo conquistar o respeito do público chinês, ainda há muito o que fazer. O que poderia ser um interessante passo rumo a uma mescla de estilos de filmagens, a linguagens cinematográficas diferentes, poderia render ótimos frutos no futuro, é cheia de estereótipos de uma indústria que ainda parece ter medo, ter receio de mergulhar no cinema e na cultura do espectador asiático. Se o objetivo era agradar a plateia chinesa, tratando com respeito uma lenda bem conhecida naquele país, talvez se tivesse empregado um time criativo que realmente fosse de lá, não só os atores, mas roteiristas, diretores, poderia ter rendido um filme com conteúdo mais fiel à sua origem e fazer uma mescla melhor para agradar plateias dos dois lados. Mesmo assim, apesar de falhas bastante significativas, pra mim o saldo final é levemente positivo. O roteiro é muito desarmônico, mas é compensado com ótimas atuações, figurinos belíssimos, cenários embasbacantes e uma fotografia que mescla esses elementos para gerar o tom certo de fábula, de encantamento. Acima de tudo, esse Mulan não é uma refilmagem quadro a quadro do original, o que levanta algumas esperanças de que a Disney vai pegar suas propriedades intelectuais para fazer novas obras interessantes, para dar uma boa readaptada, uma boa atualizada nelas, em vez de só repetir a mesma coisa e jogar na nossa cara, que sim, é só para arrancar seu dinheiro mesmo, você trouxa vai pagar e eu pago mesmo. Mas, por exemplo, por mais que eu goste, digamos, do Aladdin, que é basicamente uma skin nova por cima do filme antigo com poucas mudanças, eu dou mais valor a um filme que pode até ser pior, mas eu acho mais valoroso, que é Malévola, porque não é só uma repetição de A Bela Adormecida, é toda uma perspectiva diferente sobre aquela história. E isso sempre é uma proposta mais interessante. Se o resultado é bom ou não, isso é outra discussão. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Viram o Mulan antigo? Viram o novo? O que vocês acham entre os dois? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.